Pessoal, boa tarde. Eu vou retomar aqui a apresentação do artigo que eu estava apresentando, que eu apresentei em parte há umas semanas atrás, que fala sobre a técnica de sequência de jogos, né, para delimitação da complexidade de algumas provas de segurança, né? Eu vou fazer uma breve retomada aqui do artigo, só para a gente não ir direto para as provas que eu não pude apresentar nas semanas passadas, e aí depois eu já passo para essas provas, né? Então, qual que é a ideia básica do artigo, né? Apresentar esse método, né? Claro que o foco do autor não é apresentar uma prova em si, uma análise em si de um artigo, o foco é no método, né? E aí, quem for utilizar esse método que tem que vir com as suas próprias ideias para aplicar o método de uma forma consistente e conseguir fazer uma prova interessante em relação a um determinado esquema criptográfico, né? Basicamente, a ideia, né, desse tipo de prova por meio de sequenciamento de jogos, né, é modelar um jogo inicial que seria um processo, né, probabilístico, que um adversário iria interagir com um challenger, né? E nesse jogo inicial, um evento S seria determinado, e esse evento S ele iria traduzir a quebra da segurança do esquema criptográfico, né? E aí, qual que é o nosso objetivo? Mensurar qual que é a probabilidade, não exatamente mensurar, mas delimitar, né, a probabilidade de S acontecer, né? E aí, utilizando a definição que eu, né, acho que considero que é clássica de criptografia, é que se a probabilidade de S acontecer em relação a meio, né, 50%, for desprezível, né, o negligible, é porque o esquema criptográfico ele é seguro, né? Se a diferença, né, dessa probabilidade em relação a meio for não desprezível, não negligible, então tem um problema de segurança no esquema criptográfico. Então, seguindo, basicamente a ideia, então, é você começar com um jogo zero, que seria o seu jogo principal, e o cenário, né, em que você em que você deve, né, modelar a interação entre o atacante e o challenger, né? E aí, a partir desse jogo zero, ir criando novos jogos, né, jogos subsequentes, com eventos subsequentes que permitam a delimitação da probabilidade de zero. Então, aí eu acho que tem uma questão bastante relevante, é que, como você está fazendo um encadeamento dos jogos, né, do jogo original, né, vamos dizer, o zero, para os jogos subsequentes, essa transição entre os jogos, ela tem que ser consistente e deve seguir algumas definições que o autor explica no artigo, né? E por que isso? Porque quando você for transicionando, né, dos jogos 0 para o 1, para o 2, para o 3 até o N, depois que você concluir lá no jogo N a probabilidade do evento SN, você vai utilizar essa conclusão de N para voltando nos jogos e concluir sobre a probabilidade do evento de S0, né, que é justamente a probabilidade do evento de você conseguir quebrar o esquema criptográfico, né? Então, aqui ele faz essa explicação, né? E, em seguida, ele faz a definição sobre como você pode fazer as transições entre os jogos, né? O ideal é que não seja feito de qualquer jeito, tem que ter um certo rigor nessa transição, né? Então, a primeira transição que ele fala que você pode fazer é a transição baseada na indistinguibilidade,
tá? Entre dois jogos. O que isso quer dizer? Em que, se você tem um jogo 0, por exemplo, ele poderia transicionar para o jogo 1, caso o comportamento do jogo 1 em relação ao comportamento do jogo 0 em relação ao comportamento do jogo 1, você não consegue construir um algoritmo que consiga distinguir esses dois comportamentos, né? Então, basicamente, o que ele fala aqui é que esses dois, né, esses dois jogos seriam computacionalmente indistinguíveis, né? Então, aí tem a anotação aqui que ele fala: a probabilidade de ocorrer o evento, né, de um jogo em relação à probabilidade de ocorrer um evento do jogo subsequente teria que ser desprezível, né? Então, essa é a primeira forma de fazer a transição, tá? A segunda forma, né, de fazer uma transição na prova é a transição baseada em evento de falha, né? O que ela quer dizer esse evento de falha? Quer dizer que você pode transicionar de um jogo I para um jogo I mais 1, caso os dois ocorram da mesma forma, com a diferença de um determinado evento no jogo I mais 1, né? Então, e por que ela é importante, né? Porque matematicamente a gente consegue concluir que você fazendo essa transição, né, com essa diferença só do evento de falha, a probabilidade do evento 1 menos a probabilidade do evento 2 seria menor ou igual à probabilidade desse evento acontecer, do evento de falha acontecer, tá? E essa expressão aqui vem desse difference lemma que ele apresenta a prova aqui embaixo, tá? Então, essa transição também ela é bastante utilizada nas transições que o autor apresenta a seguir, tá? O terceiro tipo de transição é uma transição que eles chamam de bridging step. Na verdade, o que eu entendi dessa transição é que ela é mais utilizada para dar um maior rigor na prova que a gente estiver montando, né? Que a gente estiver desenvolvendo, né? Ele fala que a mudança, né, esse tipo, né, de transição, ela é puramente conceitual, e o que ele fala é mais uma transição que você faz para mostrar que a probabilidade do jogo atual em relação à probabilidade do jogo subsequente, elas são equivalentes, né? E aí ele fala que a razão para fazer esse tipo de transição é meio que para preparar o terreno para a aplicação das transições anteriores, tá? Então você faz esse statement que é de esses dois jogos aqui têm o evento desses jogos tem a mesma probabilidade de acontecer, e na próxima transição você aplica uma das transições mencionadas anteriormente, né? Aqui nessa parte ele passa uma parte histórica dessa prova. Eu já vou direto para uma prova mais simples, para depois a gente ir para as duas provas que eu fiquei devendo. Então, inicialmente, a primeira prova que ele faz é desse esquema criptográfico, que é o Gamal, que é um esquema que usa o Diffie-Hellman, que é até a mesma técnica que é aplicada no artigo
que é aplicada no Signal, né, no protocolo do WhatsApp, né? E aí, para ele começar a análise de segurança, ele faz ele utiliza essa premissa que esse esquema criptográfico, ele tem a segurança semântica, né, sobre o Decisional Diffelm, né? E o que é o Decisional Diffelm? O que ele fala? É que, basicamente, o que ele quer traduzir aqui é que você, dado valores, né, das chaves, né, do Diffelm, que é o valor de um dos nós, né, que é a constante elevada a x, o valor do outro nó, que é a constante elevada a y, e a exponenciação, né, desses dois segredos, você não consegue distinguir a exponenciação dos dois segredos de uma outra exponenciação de mesma ordem, né, da ordem Q. Então, basicamente, você não consegue montar um algoritmo eficiente que consiga distinguir de forma não desprezível, né, a exponenciação dos segredos, né, o cálculo do segredo, de uma exponenciação de um número da mesma ordem dos segredos, né? Basicamente, esse é o Decisional Diffelm, é o entendimento que eu tenho dele, tá? Então, inicialmente, para a construção da prova, ele começa com o jogo zero, que basicamente o jogo zero é realmente o modelo do ataque, né? E aí, como é que funciona o jogo zero? Primeiro, gera o segredo, um dos segredos, faz a exponenciação da constante, né? O atacante, ele gera as duas mensagens, né? E submete para o challenger. O challenger, ele gera esse bit aqui randômico, 0 ou 1, que vai definir qual mensagem que ele vai encriptar. Gera os demais, o outro segredo, né, o do outro lado. Então, o Y, o segredo de Y, faz a exponenciação aqui do segredo de um nó e do outro, né? Então, ele eleva aqui o alfa a Y e encripta a mensagem MB. O que é MB? É a mensagem, pode ser 0, pode ser 1, né? O que ele fizer aqui de amostra randômica, ele vai encriptar aqui. Ele entrega isso tudo aqui para o A, e o A tem que adivinhar, né? Qual mensagem que o challenger encriptou, ou seja, qual B que o challenger fez a amostragem, né, randômica. E aí, qual que é o evento, né? O evento S0, ou seja, quando que o atacante consegue quebrar esse esquema? Quando B é igual a B chapéu, né? E aí, qual que é a vantagem, né, do adversário? É a probabilidade, né, do evento menos meio. No final, o que a gente quer concluir? Será que a probabilidade desse evento menos meio ela é desprezível ou não? Então, ele faz a primeira transição aqui para o jogo zero, fazendo uma transição baseada na indistinguibilidade dos dois eventos. Basicamente, o que ele fala? Que ele faz, né, no novo jogo? Ele faz a seguinte alteração. Na hora, o challenger, na hora de você encriptar a mensagem que o atacante for te enviar, ao invés de você utilizar um Diffelm normal, né, que seria computar o segredo do outro nó e fazer a exponenciação e aplicar na mensagem, não faz isso não. Já faz uma amostragem de um número randômico da mesma ordem dos demais números,
faz a exponenciação desse novo número e encripta utilizando esse novo número e passa para o channel, para o atacante, para ele poder adivinhar qual mensagem que foi encriptada, né? Aí o primeiro claim, né, que ele faz, a primeira afirmação que ele faz é que a probabilidade de S1 é igual a meio. Agora, para mim, já está bem, né, tranquilo de entender isso, porque aqui ele está encriptando uma vez, utilizando uma chave, né? Então, isso claramente é um one-time pad. E aí a gente consegue concluir que a probabilidade, né, de você conseguir quebrar, né, o S1 é igual a meio. Né? Qual que é a segunda afirmação que ele faz? Que a probabilidade, a diferença entre a probabilidade de S0 e a probabilidade de S1 é igual à vantagem do decisional difference, tá? E aí, como é que ele chega nessa conclusão? Como é que ele fala assim, eu posso fazer essa afirmação, que a diferença entre esses dois eventos é igual à vantagem do decisional difference? Qual que é a analogia que ele faz? Se o jogo 1, a única diferença entre o jogo 1 e o jogo 0 é que, ao invés de eu estar utilizando, né, a constante elevado a xy, eu estou usando a constante elevado a z, da mesma ordem de x e de y, eu poderia construir um único algoritmo em que esse algoritmo ele interpolasse, né, entre esses dois jogos. E se uma pessoa consegue distinguir esses dois jogos, né, diferenciar, falar assim, aqui o algoritmo está utilizando Z, aqui o algoritmo está utilizando XY, a vantagem que esse algoritmo que conseguisse distinguir tem é justamente essa diferença entre a probabilidade de S0 menos a probabilidade de S1, né? Então, aqui ele faz, né, qual que é a probabilidade de S0, que é a probabilidade dele colocar a constante elevada a xy igual a 1, e a probabilidade de S1 é a probabilidade desse algoritmo, né, que vai tentar distinguir a interpolação, no caso da constante θ elevada a igual a z. O que é justamente igual à vantagem do decisional difference. Então, depois ele concluir, né, que a diferença é igual à vantagem do decisional difference, ele só consolida os resultados que o claim 1 com o claim 2, e consegue concluir que a probabilidade de S0 menos meio, que era o meio, era o S1, né? Então ele substituiu o S1 por meio, menos meio, é igual à vantagem do difference, do decisional difference, que é negligible. Lá em cima ele afirmou que ele fez ele assumiu essa premissa que a vantagem do decisional difference ele é negligible. Aqui. Então, eu vou partir para a prova as duas últimas provas que ele apresenta no artigo. Então, a prova que ele faz nessa seção 7, ela está relacionada ao ataque do tipo Chosen Ciphertext. Então, a gente vai ver que o modelo de jogo que ele vai desenvolver,
ele inclui mais elementos do que o modelo que a gente viu anteriormente, né? Então, inicialmente, ele faz algumas definições, acho que são definições bem tranquilas, né? Tem o esquema, né, criptográfico, tem um processo para gerar a chave, um para encriptar, outro para decriptar, né? E qual que é o modelo que ele faz do jogo para concluir, né, sobre esse tipo de ataque? Em linhas gerais, o Challenger, ele gera a chave, né, e o bit que vai decidir qual que é a mensagem que ele vai encriptar. E aí aqui tem a diferença para o jogo anterior, né? Como ele está tentando concluir sobre o Chosen Ciphertext, além do atacante conseguir fazer queries de encriptação para o Challenger, ele pode fazer também queries de decriptação para o Challenger, né? Até faz sentido porque o ataque, né, do Chosen Ciphertext, ele está aqui também. Então, por isso que o jogo inclui isso. Aí, seguindo, segue a mesma linha da prova anterior, né? Então, qual que é a vantagem, né, em relação a esse ataque? É a probabilidade do B do Challenger ser igual ao B do atacante menos meio. Né? Então, aqui ele passa pela construção do esquema de criptografia. Tá? Ele faz uma construção simples que a gente vai passar aqui também rapidamente. O esquema de criptografia ele tem dois componentes. O primeiro componente ele é composto por uma função pseudo-randômica, né, que mapeia, né, n bit strings para L bit strings. E essa informação aqui é importante porque ele usa lá na frente. Ele assume, né, que essa função é 2 elevado a menos n desprezível, né? O segundo componente, que é o componente que geralmente pelo que eu entendi, né, implementado para realmente combater esse tipo de ataque de Chosen Ciphertext, que é um componente que vai fazer a autenticação da mensagem, né? A autenticação da mensagem é feita por meio dessa função unpredictable, né? Vou chamar aqui, às vezes eu não sei como é que traduz os termos, né, de uma forma técnica, vou chamar de função imprevisível, né, H, que faz um mapeamento, né, de N mais L bitstrings para W bitstrings, né? E ele faz uma definição aqui que é importante, que é como é que a gente mensura a segurança dessa função imprevisível, né? Essa segurança, né, da função imprevisível, ele monta um pequeno jogo em que o Challenger ele gera, né, a chave, o adversário faz uma sequência de queries de decriptação para o Challenger, né? Então ele basicamente o atacante vai perguntando, né? H de Y dá quanto? Aí o Challenger fala, dá T. H de Y1 dá quanto? Dá T1, né? E aí no final o adversário ele tem que falar assim, então para mim, depois que eu, né, aprendi aqui com essa função, H de Y asterisco é igual a T asterisco. Se ele conseguir acertar esse ponto dessa função imprevisível, isso quer dizer que ele conseguiu quebrar, né, essa função imprevisível, e aí o autor define aqui, né, como a vantagem, né, da função imprevisível é definida pela probabilidade do adversário conseguir fazer essa quebra que eu citei, né? E aí tem essa premissa aqui, que a vantagem
né, da função imprevisível, ou seja, a probabilidade de alguém conseguir acertar, ela é desprezível, né? Então, aqui, seguindo, ele apresenta aqui como que a encriptação e a decriptação ela ocorre, né? Então, inicialmente, você tem que gerar, né, as chaves FS e FK para determinar a pseudo-random function e a função imprevisível, né? Na hora de encriptar, é gerado um valor X, né, randômico, de N bits. O que eu entendi é que esse X ele é necessário para adicionar a randomicidade, né, para a pseudo-random function. E aí, aliado a esse X, né, aplicando esse X a F, ele faz o XOR com o M e gera C. Depois ele pega C, concatena X com C, o que eu entendi aqui, que é uma concatenação, e aplica a função imprevisível e gera T. E aí, qual que é a cifra? A cifra é XCT. Na hora de decriptar, né, a cifra, você passa, né, o XCT já vamos colocar para o Challenger. E aí, o que ele vai fazer? Inicialmente, ele vai aplicar a função imprevisível e vai checar a consistência, né, da cifra. Então, a aplicação da função imprevisível tem que ser igual a T. Se ela não for igual a T, ele simplesmente vai rejeitar, falar que não é uma cifra válida. Se for igual a T, ele vai seguir e vai chegar na mensagem por meio da função pseudo-randômica. Tá? Então, aqui ele segue com a prova de segurança. Nessas provas finais, ele não coloca o procedimento, né, dos jogos. Ele só explica. Então, vou tentar explicar aqui também, para ver se para ver se consigo deixar claro para vocês. Inicialmente, né, o Challenger, então, no jogo 0, ele gera as chaves e gera o bit que ele vai usar para decidir qual mensagem que ele vai encriptar. E ele assume que o A ele pode fazer queries de encriptação, né? Então, ele pode fazer, né, de 1 até queries de encriptação, que ele acaba indexando, né, pela letra I, né? E aí ele faz a explicação, né? O retorno, né, da query I é a cifra XI, CI, TI, né? E essa cifra corresponde à mensagem MI-B, né? B definido por aquela variável randômica que ele gera lá no início, né? Ele também assume que o adversário faz linha, queries de decriptação, né? Ele indexa por J, e o resultado da query, né, é a mensagem, mas para eu receber a mensagem, eu tenho que mandar um XJ, CJ, TJ. Uma questão que é importante deixar claro, que realmente eu não peguei de primeira, é que para você conseguir gerar uma cifra válida, não é tão simples assim, entendeu? Você, como adversário, você gerar uma cifra válida que ele não vai dar o reject, isso não é garantido, né, no jogo, e faz sentido porque também não é garantido num cenário real, né? Então, para o índice, né, de decriptação, ele define um valor Q maiúsculo J,
que é o número de queries de encriptação feitas anteriormente a uma determinada query de decriptação, né? Por que ele define esse Q maiúsculo aqui? É só para ele poder modelar também no jogo que a pessoa não pode pedir para decriptar uma mensagem que ele pediu para encriptar anteriormente, tá? Porque senão a vantagem seria 100%. Eu conseguiria saber qual mensagem foi encriptada, eu conseguiria adivinhar o bit, né? Então, essa é a única regra que ele coloca. Você não pode pedir para decriptar uma mensagem que você mandou encriptar anteriormente, né? Então, aqui continua a mesma coisa, né? Se B é igual a B chapéu, ele ganha o jogo. Então, para o jogo 1, qual que é a diferença, né? Qual que é a alteração que ele faz no andamento do jogo? Ele fala assim, ó, agora no jogo 1, ele vai ocorrer exatamente igual ao jogo 0, só que na hora de decriptar, ao invés de você fazer o cheque de consistência, né, por meio da função imprevisível, você vai sempre responder rejeita. Pode responder rejeita para qualquer query, né? E aí, por que ele faz essa alteração? Porque aí ele consegue fazer uma transição com base no evento de falha, né? Porque qual que é a diferença entre o jogo 1 e o jogo 0? O jogo 1 e o jogo 0, eles vão ocorrer exatamente da mesma forma, né? A não ser que o adversário consiga mandar uma cifra válida, né? Um XJ, CJ e um TJ válido, né? E aí, esse é o evento. Então, pelo o difference lemma, ele consegue fazer essa conclusão e ele fala, não, agora eu preciso de determinar qual que é a probabilidade de F. E aí ele faz o claim, né? A probabilidade de F é igual a Q', que é o número de queries de decriptação, vezes a vantagem da função imprevisível, que é aquele jogo lá que eu expliquei anteriormente, que é a probabilidade de uma pessoa acertar a cifra, né? o XCT, né? E aqui ele vai fazer ele vai clarificar por que ele pode fazer essa afirmação aqui, né? Então, nesses dois bullets aqui, ele define dois casos, mais para a gente ir amarrando o racional. Basicamente, ele fala, olha, se um adversário me mandar um XJ e um CJ para decriptar, que é igual a um XI e um CI que ele pediu para encriptar anteriormente, né? Que é o que isso aqui tá querendo dizer. Nesse caso, considerando a regra que ele colocou lá no jogo 0, inicialmente, a cifra a gente já sabe que é diferente, porque ele não pode pedir para decriptar o que ele pediu para encriptar anteriormente. Então, naturalmente, o TJ vai ser igual ao TI, né? Então, ele não conseguiu quebrar a função imprevisível nesse caso. Agora, se ele mandar um XJ, CJ, que é diferente de XI, CI, né, para todo o espaço de queries de queries de encriptação que ele fez anteriormente. Nesse caso, se tiver a consistência no C, no X e no T, o adversário efetivamente conseguiu quebrar, né, quebrar a função imprevisível, e aí, nesse caso, ele afirma que ele consegue construir esse adversário, né, com a vantagem correspondente, né? Então, baseado nessa discussão,
vai montar um adversário cuja a vantagem, né, em relação à função imprevisível é pelo menos a probabilidade de F sobre Q', que basicamente se ele conseguir chegar nessa conclusão aqui, ele consegue chegar nessa expressão, né? E aí é uma parte que para mim não ficou, eu ainda não está 100% claro, esse Oracle, esse oráculo aqui que ele montou, tá? Eu vou tentar passar por ele, tentar explicar o máximo que eu consegui entender, mas eu não consegui entender por que ele foi por esse caminho e por que esse caminho deu o conforto para ele. Mas basicamente ele monta esse oráculo. A grande diferença que tem é que ele faz uma amostra de um J aleatório, um J que vai de 1 até a última query de decriptação, né? A encriptação ela ocorre de forma normal, o que eu entendi, mas na decriptação ele faz essa consistência, né? Se o J, né, atual, o índice da query de decriptação for menor do que o que ele mostrou aqui em cima, ele vai sempre dar um reject para o A. Se não, se for igual, né, ele vai fazer esse output de y asterisco igual a xj. Ele vai fazer o output aqui da função imprevisível, mas como esse y asterisco aqui ele aparece um pouco... como ele não declara essa variável aqui antes no oráculo, eu fiquei com um pouco de dificuldade de entender onde que ele quis chegar aqui. Eu não sei se ele está publicando aqui realmente não sei se esse y asterisco é a resposta da função imprevisível, eu não sei se é isso. Mas eu vou tentar explicar aqui. Então ele fala, né? Vamos analisar B. Inicialmente ele fala que vamos seguir normal, vamos supor, né, que o Oracle ele tem um acesso a H e gera uma chave, né? E o B ele roda sem parar, né, sem dar esse halt aqui. Ele fala que os valores, né, das cifras são determinados completamente pelas chaves de A, ou seja, são randômicos, o que eu entendi, assim como os valores, né, S, B e K, que são todos randômicos, independentes, e independente J asterisco, que é essa amostra aqui randômica que ele faz dentro do espaço das consultas, dos índices das consultas. Ele determina esse novo F aqui como um evento de você acertar a consistência das cifras, né? De você conseguir acertar um determinado ponto de HK, né? Fazendo queria consultas, né? Então, por construção, a gente tem que a probabilidade desse novo F é igual à probabilidade de F, até eu entendi, porque basicamente é isso que estava sendo discutido lá em cima. E aí, ele faz a seguinte afirmação, né? Se esse novo F ocorre, a gente consegue definir como o J0, ou seja, a primeira query de decriptação, como o menor J em que ele poderia fazer uma query consistente, né? E quebrar HK. A gente sabe que a cifra, né, de J0 não está entre as queries feitas para o oráculo antes, durante as queries de encriptação, né, que é aquela regra que ele não pode pedir para decriptar algo que ele pediu para encriptar, né? Então, basicamente, J0 apareceu agora e já de primeira, na primeira tentativa, e ele conclui, né? Portanto, a vantagem de B
é pelo menos a probabilidade de F ocorrer, e eu estou entendendo aqui que é e a probabilidade de J asterisco ser igual a J0. E por independência, a probabilidade, né, final é igual à probabilidade de F sobre Q'. Né? Eu não entendi 100% essa questão aqui dessa variável randômica e do J0. Eu não sei se é porque a primeira, então seria basicamente o pior caso, se o adversário acertar de primeira seria o pior caso. Mas voltando aqui em cima, de uma forma bem intuitiva, eu não tenho certeza se está certa essa minha linha de raciocínio, eu entenderia como consistente aqui essa expressão, porque a vantagem da função imprevisível, ela é igual a essa vantagem aqui que ele determinou ali em cima, que a gente sabe que é negligible, mas como ele pode acessar o oráculo e tentar quebrar essa vantagem Q' vezes, eu entendo que já faz sentido mesmo ser Q' vezes é o F, né? A vantagem da UF, da função imprevisível. Essa é a linha de raciocínio que eu tenho. Agora, eu não consegui amarrar isso com esse algoritmo aqui. Depois, se alguém puder fazer algum comentário, puder me chamar, talvez no WhatsApp, me mandar um e-mail, porque eu realmente não consegui entender exatamente essa parte aqui. Mas seguindo com a prova, a gente vai para o Game 2. Então, resolvida a parte da função imprevisível, agora ele vai abordar, né, qual é a probabilidade de alguém conseguir atacar o algoritmo, também utilizando explorando a função pseudo-randômica, né? E aí ele faz aquela analogia, né, de utilizar o gnomo de boa-fé, né? Basicamente o que ele fala? Não, vamos fazer o seguinte, como tem uma dúvida em relação à eficiência, né, dessa função pseudo-randômica, vamos colocar lá esse gnomo lá de boa-fé, que ele, toda vez que alguém pedir para encriptar, ele vai garantir que não vai ter nenhuma colisão nessa função pseudo-randômica, né? Então, esse gnomo, né, de boa-fé, ele justamente faz essa consistência, né? Ele gera ao invés de aplicar a função, ele fala, não, já gera uma variável randômica diretamente, né? E aí, toda vez que alguém pedir para você encriptar, só faz uma consistência para ver se, por acaso, essa variável randômica ela já foi utilizada anteriormente, porque se ela já foi, você faz essa consistência na hora de encriptar, né? Se ela já foi usada, você faz a chave ser igual à chave que foi usada anteriormente, né? Se não, você encripta com essa variável randômica mesmo, né? Então, seguindo. E aí ele faz, né? Qual que é o evento, né? O evento S2 é a probabilidade de B ser igual a B chapéu, mas qual que é a diferença, né, entre o evento, né, de S1, que é o jogo anterior, para esse jogo novo? Justamente por aquela questão da indistinguibilidade, é a diferença do PRF, né? Porque se aqui a gente está com esse gnomo de boa-fé, né, a gente está implementando uma função que a gente garante que ela é 100% randômica e não tem as colisões, né, que não vai gerar colisões, para uma pessoa conseguir distinguir, né, esse jogo aqui do jogo anterior, que utiliza PRF, ele teria que ele teria que quebrar, né, justamente essa vantagem do PRF, que é uma vantagem que a gente sabe que é desprezível,
É justamente aquela analogia dele ficar interpolando entre o jogo 1 e 2, e a diferença entre essas duas probabilidades é justamente a probabilidade da função randômica, pseudo-randômica. Aqui o oráculo. Agora aqui no jogo 3, como ele faz em diversas outras provas, ele fala agora o gnomo não vai ser de boa fé, vai ser o gnomo esquecido. Né? Ao invés de ele fazer aquela consistência, antes para ele confirmar, né, se ele utilizou ou não a chave que foi gerada randomicamente, ele não vai fazer essa consistência, já vai gerar uma chave totalmente randômica, que é o PI, e já vai aplicar diretamente no processo de encriptação. Né? Você não vai checar em relação a colisões. E aí, ele faz alguns claims. Né? Eu vou começar pelo mais fácil, que é o claim sobre a probabilidade de S3. De novo, né? Acaba virando um one-time pad, porque que ele pega uma chave totalmente randômica somente uma vez e faz o short com mensagem, né? Então, a probabilidade do evento S3 é igual a meio, né? Aí aqui eu volto na probabilidade de S1 menos S3. Inicialmente, ele faz essa transição, né, pelo evento de falha, né? Então, S2 menos S3 é menor ou igual, né, à probabilidade do evento de falha acontecer. E qual que é o evento de falha exatamente que a gente está discutindo aqui no evento 3? Quando que o game 2 vai ocorrer diferente do game 3? Se a diferença dos gnomos é que um faz a consistência em relação à colisão e outro não faz, os dois jogos vão ocorrer da mesma forma, a não ser que ocorra uma colisão, né? E aí, por isso que ele volta por isso, quando eu falei lá no início sobre o algoritmo que gera o XI ser n 2 a menos n negligible, é o que ele usa aqui, que eu entendi que é a probabilidade de ter alguma colisão quando você gera o XI, né? E aí, por que ele coloca esse Q2 aqui sobre 2? No meu entendimento, tá? Eu não tenho tanta 100% de certeza em relação a isso. Mas isso está relacionado, né, obviamente, porque você não vai fazer exatamente uma query, você pode fazer N queries. Então, e para cada uma dessas, aliás, Q queries. Então, para cada uma dessas Q queries, você pode ter uma colisão com essa probabilidade aqui, né, 2 a menos N. E como a colisão, né, ela ocorre, ela é par a par, né, teria que dar a colisão na mesma mensagem, na mesma query que vai encriptar as duas. Não, agora minha dúvida. Na verdade, é uma colisão em relação. Agora eu tenho uma dúvida, depois, se vocês puderem me ajudar, eu não sei se esse Q2 sobre 2 está relacionado a ter uma colisão entre as duas mensagens que vão ser... Não são as duas mensagens, porque no final ele vai encriptar ele vai encriptar uma mensagem só. Então, o que eu estou entendendo aqui é que esse Q2 sobre 2 traduz a quantidade de vezes que
queries, né, Q vezes que ele vai gerar esse xi aqui. Como isso é 2 a 2, ele acaba chegando nessa expressão aqui, que é 2 sobre 2. Né? Então, assim, se eu faço 5 queries, qual é a probabilidade da minha quinta query, né, colidir com a quarta, a quinta com a terceira, a quinta com a segunda e a quinta com a primeira? Esse é o entendimento que eu fiz. E a quarta com a terceira, a quarta com a segunda. Então, essa questão das colisões, né, 2 a 2 das queries, ela é traduzida por esse Q2 sobre 2. Então, ele chega aqui na conclusão sobre a probabilidade, né, do evento de falha, e aí depois ele só faz as substituições, né? Então, a probabilidade de S0 menos meio é menor ou igual a Q' vezes a vantagem da função randômica, da função imprevisível, mais a vantagem do PRF, do game 2, mais a probabilidade de colisão. Né? Então, essa é a prova. E aí aqui a gente vai passar para a próxima prova. Nessa prova, ele vai fazer a prova do Gamal, do hash, utilizando um modelo de oráculo randômico. Né? A diferença que ele usa aqui também nessa prova é que ele faz um modelo e que o adversário e o challenger têm um acesso, né, a um black box, né? E você consegue, o adversário conseguiria interagir, né, a esse oráculo, né, esse black box, perguntando sobre sobre qual seria o valor, né, do hash de um determinado lambda, tá? Para esse esquema, ele vai utilizar utilizar uma premissa que é um pouco diferente do DDH, do Decisional Diffie-Hellman. A afirmação que ele faz, que também é abordada lá no artigo do Signal, está relacionada ao CDH, o Computational Diffie-Hellman. E aí essa afirmação, para mim também não está 100% clara. O que eu entendo aqui é que talvez o Computational Diffie-Hellman dado, né, um valor aqui, né, XY, você não consegue chegar nem só no X ou só no Y. Né? Isso que eu consegui entender. Né? E aí ele faz uma afirmação aqui, né, utilizando a premissa do CDH, que o algoritmo C recebe como input, né, um par de elementos, e como output ele manda uma lista desse group element. Eu não consegui ainda visualizar, não consegui pensar num exemplo no que seria isso. Né? Mas para a prova, claro que depois eu preciso entender no detalhe, mas para a prova em si, a afirmação é que o CDH, a vantagem do CDH, ela é desprezível, ela é negligible.
Então, aqui ele faz apresenta o modelo do jogo zero, né? Então, o jogo zero é o ataque original, né? Então, considerando um adversário A, no início do jogo, né, o Challenger ele gera X, que é um dos segredos, faz a exponenciação para gerar o alfa, né, aqui, e dá esse alfa para o A. Então, eu estou entendendo que ele está dando essa chave para o A, né? Conceitualmente, o Challenger tem um acesso ao Oracle, né, para a função hash, né? Em seguida, o atacante faz uma série de queries, né, para o Challenger. E tem dois tipos de queries. A primeira é a função hash. Então, o A apresenta para o Challenger, né, o atacante apresenta para o Challenger um valor qualquer, né, que responde para o atacante qual que é o hash desse valor, né? Qual que é o hash desse valor? O hash é esse. Na encriptação, o A ele submete, né, duas mensagens, M1 e M0, para o Challenger, que responde com o valor, né, encriptado, que é computado da seguinte maneira: ele gera o bit, né, que ele vai definir qual mensagem que ele vai escolher para encriptar, gera o segredo da outra ponta, né, faz aqui a exponenciação na constante, calcula aqui a chave, né, que ele vai utilizar para encriptar, né, que é o alfa com y lá no expoente, que no final é a constante elevada a xy, né? Faz o hash, gerando o hash, ele usa o hash para fazer o XOR, né, para fazer a encriptação de MB. E aí tem uma diferença nesse jogo zero em relação ao jogo zero que eu apresentei anteriormente, né? Nesse jogo especificamente, ele pode fazer N queries para o hash Oracle. Então, ele pode querer saber o hash de um determinado valor N vezes, tá? Mas o desafio em si, que é acertar o bit randômico, ele pode fazer uma vez só. Então, a query de encriptação ele pode fazer uma vez só. Ele vai falar, não, agora que eu já fiz N hash queries, agora eu vou tentar adivinhar o bit randômico. Então, no game 1, o autor ele faz algumas mudanças conceituais, né? Inicialmente ele faz o Challenger, né? Ele gerar o valor y randômico de ordem Q no início do jogo. Adiante, ainda no início do jogo, né, o Challenger ele vai calcular um valor randômico qualquer, né, e aí ele faz uma modificação no meio, na forma em que o Challenger vai responder algumas queries. Para esse jogo especificamente, ele vai fazer uma modificação na forma de responder a query em relação à função hash. Então, basicamente, o que ele fala para o Challenger no game? Ele fala: Challenger, ao invés de você responder qual que é a função hash de um determinado valor, se por acaso, né, o atacante ele acertar
qual que é o valor da constante, né, que vai ser utilizada lá no hash, né? Então, se a query dele, né, que é esse lambda aqui, for igual ao segredo da ponta, né, do challenger, aí você faz o seguinte, não calcula o hash e responde com esse valor randômico aqui que você dá só esse valor randômico aqui para o atacante. A query de encriptação, ele faz uma alteração também, que é para manter a consistência, né? Se ele está respondendo aqui que o hash, né, quando ele acertar, é esse valor randômico aqui, o valor, na hora que ele for te desafiar, use esse valor randômico aqui também, na hora de encriptar, né? E aí, o S1 o evento, né, do atacante conseguir acertar, né, o bit randômico. E ele fala que é claro que, né, deveria ser claro que S1 é igual a S0, né? Ele fala assim, realmente é claro porque tudo que foi feito foi alterar, né, o valor do hash por um valor randômico, né? E isso foi feito de forma consistente no jogo inteiro, né? Uma dúvida aqui que eu tenho, eu não sei se é uma decisão, mas talvez aí depois vocês podem comentar, talvez comigo, porque em tese aqui ele, de certa forma, se ele está jogando, se ele está encriptando aqui com uma variável randômica, talvez ele pudesse concluir também que essa probabilidade é meio. Talvez ele pudesse e não quis, porque ele tem um plano, né? Mas eu não sei o que vocês acham. Né? Porque no final é um one-time pad aqui também. Não sei se ele vai usar isso aqui mais para baixo, mas ele decide aqui, por estratégia, falar não. É igual. Né? S1 é igual a S0. Então, isso aqui o que eu entendi é que é aquele típico bridging step, né? Que ele fez aqui. No jogo 2, ele fala, não, vai ser igualzinho ao jogo 1, só que agora a gente vai reverter a regra que foi usada na hora de responder o hash, a função hash, né? Então, é o seguinte, ao invés de... Agora que antes, né, no game 1, você respondia... Quando ele acertava, né, você respondia o H lá randômico, né, que você fez a amostra independente randômica. Não, agora você vai responder, se por acaso acertar, você manda para ele o hash que do segredo que ele acertou, né? Só que para a query de encriptação, você vai continuar respondendo a variável, você vai continuar do jeito que estava no game 1. Você vai encriptar, você vai aplicar essa chave randômica diretamente na hora de encriptar. Né? Que ele fala, você vai só aplicar uma máscara na mensagem que a gente decidir encriptar, né? Pelo bit de desafio. Né? Então, S2 é o evento B igual a B chapéu. E aí aqui ele faz esse claim, né? Tá, a probabilidade de S2 é igual a meio, que é justamente que eu tinha comentado anteriormente. Então, provavelmente era uma questão de estratégia mesmo, porque a encriptação em si entre o jogo 1 e o jogo 2 é a mesma coisa. Ele está pegando uma variável randômica e aplicando na mensagem. Né? Ele fala aqui sobre pelo one-time pad.
E aí ele faz... qual que é a transição do jogo 1 para o jogo 2? É aquela transição baseada em evento de falha. E qual que é o evento, né, de falha especificamente? O que diferencia o 1 do 2? É justamente quando que o 1 vai ocorrer de forma diferente do 2. Como no 1 ele estava, na hora do hash, ele estava mandando sempre ele estava na hora do hash, ele estava mandando sempre o valor do hash, com exceção quando o adversário acertasse o segredo, né? E agora no jogo 2, ele está mandando sempre a função do hash. Então, qual que é a diferença? É o cara mandar uma query com o segredo certo, né? E qual que é a probabilidade da pessoa mandar uma query com o segredo certo? É justamente a pessoa conseguir quebrar o CDH, né, o Computational Differential. E qual que é a probabilidade de você conseguir quebrar, né? Qual que é a vantagem? A vantagem do CDH, ela é desprezível, né? Que é a premissa que ele utilizou lá em cima, que ele colocou lá em cima, né? Talvez a diferença, assim, que eu consigo pensar por que na prova anterior ele utilizou o DDH e nessa ele está utilizando o CDH, é que justamente, né, para ele conseguir deixar consistente que um adversário conseguiria acertar o segredo, né, que é o alfa sobre y, não é uma questão dele conseguir distinguir, né, z em relação a xy, né? Na verdade, ele teria que realmente computar o valor do segredo aqui. Não é uma questão só de distinção, é uma questão dele realmente conseguir computar, porque a diferença é justamente não é a diferença, porque um jogo que ele faz é feito exatamente a consistência em cima desse valor, né? Então, em algum ponto, o adversário, né, para ele ter acertado, ele deveria calcular o valor do segredo. Não é só uma interpolação entre jogos que ele abordou na prova anterior, né? Então ele chega aqui na conclusão que a probabilidade de F é igual à vantagem do CDH, que é desprezível. E aí ele consegue concluir aqui, né, que a probabilidade de S0 menos meio é menor ou igual ela é desprezível porque ela é menor ou igual à vantagem do CDH, né? Ele faz algumas considerações, né, de que o Challenger no Game 2, né, ele nunca precisa do valor de X ou de Y, com exceção do momento que ele precisa de calcular, né, o alfa e o beta. Então, o algoritmo C também não precisa de X e nem Y. O algoritmo C, né, ele implementa, né, o oráculo, né, ele implementa a função hash, né, usando essa implementação do gnomo usual, né, que eu entendo que é aquela consistência que ele faz, né, de que se lambda é igual ao segredo, ele manda o valor randômico lá no jogo 2. Então, basicamente, é isso, pessoal. Eu acho que, da minha parte, o que eu preciso de entender um pouco mais
está relacionado a essa questão do CDH e o DDH, que eles também foram utilizados lá no artigo do Signal. E eu também confesso que a parte que eu menos entendi, que para mim realmente não ficou claro, foi esse Oracle Machine aqui que ele usa para explicar naquela prova na prova do Chosen Ciphertext. Então, a utilização desse Oracle Machine aqui para mim não ficou claro por que ele traduz, né, essa probabilidade aqui, probabilidade F sobre Q linha. Beleza, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, né, comigo, ou algum comentário, alguma sugestão de melhoria, alguma coisa que vocês queiram comentar, eu estou à disposição. Obrigado, viu?